Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na terça-feira, o tema de hoje, dia 10 de novembro, é Em Espírito e em Verdade. Mais uma vez eu tenho a companhia do professor Juscelino Barros, a quem eu peço que inicie com uma oração. Grandioso Pai, mais uma vez, nossa mente precisa do Teu auxílio. Por favor, nos dá discernimento e também vontade de Te obedecer e cumprir Tua vontade. Te oramos por Jesus. Amém. Muito bem, a lição de hoje traz luz aqui sobre a história da mulher samaritana. E ela teve um encontro com Cristo, e naquele encontro ela tirou algumas de suas dúvidas mais profundas, ela tirou algumas das suas questões mais internas. E é interessante, Juscelino, que se prestarmos atenção, as maiores dúvidas dessa mulher eram dúvidas espirituais, dúvidas que tinham a ver com a sua salvação e com seu estilo de adoração, seu formato de adoração. Então, Cristo conversa com ela, faz ali um ponto, uma ponte de contato através da água da vida, e faz tudo aquilo ali e chama ela para tirar suas dúvidas no que diz respeito à adoração. É interessante que no Evangelho de João, Jesus Cristo ele tem encontros, vários encontros com pessoas importantes, como Nicodemos, com pessoas numa festa, um casamento, onde pessoas reverenciam ele, Cristo se encontra com várias pessoas importantes, mas somente aquela mulher samaritana, Cristo ele declara que é o Messias. Ele declara de fato quem ele é, a sua identidade. E isso nos faz pensar, no quanto que Deus é gracioso em escolher essa mulher. A história da mulher samaritana, ela pode ser objeto de muita reflexão, mas nossa pretensão essa semana é pensar mais no aspecto da adoração. E quando se fala em adoração aqui, nesse contexto de João 4, essa mulher ela está preocupada com o lugar, ela traz essa questão para Cristo, Qual é o lugar que nós devemos... Físico, o local físico, O lugar físico, exatamente, se é em Gerezim, se é no ambiente onde os samaritanos acreditavam ser o lugar onde o Messias, segundo a tradição de Samaria, viria, ou se seria em Jerusalém, o lugar da exclusão dos samaritanos, onde eles não eram bem aceitos. E essa dualidade, Juscelino, acho que acontece hoje também, essa dualidade de adoração só na igreja, adoração em casa, adoração na escola, e Cristo muda a questão do que é adoração e como adorar a Deus. Ele tira do aspecto físico e leva para o aspecto transcendente, que o adorador ele pode adorar de qualquer lugar, não de qualquer jeito, claro, mas de qualquer lugar. A preocupação dela, se seria em Jerusalém, se seria em Gerezim, a gente sabe que os samaritanos se dividiram, ficaram no norte e Judá com o reino do sul, e ali a partir de então houve uma cisão, 10 reinos ao norte, 12 reinos ao sul, e aí ela ficou com essa dúvida, e Cristo é aquele que traz para si a responsabilidade e concentra nele o que é adoração. Diz: olha, nenhum dos dois. É necessário que o adoremos em espírito e em verdade. O que é que significa? Ele quebra a concepção de uma adoração presa a uma espacialidade física, É como se tivesse a ver somente com o rito. E ele traz a ideia de uma adoração mais relacionada ao ser, ao coração, aos afetos, ao entendimento. E ele dá duas características, pastor, como o senhor mencionou. A adoração verdadeira, ela não tem a ver com o lugar, tem a ver com uma adoração espiritual. E quando eu falo espiritual, a gente deve trazer aquele entendimento dualista, católico, ou tricotômico, como alguns supõem, de que o espírito seria a alma do ser humano, Nós sabemos que o homem é uma alma vivente como um todo, Então, não tem essa dimensão de uma alma separada do corpo que adora a Deus. Nós somos a alma. Logo, uma adoração em espírito, geralmente a palavra espírito no Novo Testamento está associada à razão. Então, o que Cristo está dizendo, olha, se adora com as convicções, se adora com também os afetos, E ele disse, tem a ver com dogmas também, tem a ver com crenças, em espírito, em entendimento e em verdade. Ou seja, existe uma adoração correta, existe um Deus com uma identidade, com características corretas, com atributos corretos. A adoração tem a ver com esse conhecimento real de quem Deus é.
em todas as esferas, tanto na esfera emocional como na esfera racional. E é nessa relação de entrega completa é que, de fato, Deus ele recebe de nós a verdadeira adoração. E o autor da lição, ele fala sobre a questão que o Espírito, que ele fala aqui, né, em relação à questão do sentimento e a verdade em relação à razão, né, ele faz essa diferença. Um sem o outro fica incompleto. Ele fala que o Espírito sem a verdade é apenas formalismo. Sentimentalismo, né? O Espírito sem a verdade é apenas sentimentalismo. E a verdade sem o Espírito é apenas formalismo, né? Então nós não podemos nem seguir um extremo, nem ir para o outro. Devemos encontrar esse equilíbrio, né? De estarmos sempre ligados com Deus. Então, precisamos encontrar a adoração completa. Não abrir mão de uma coisa e nem abrir mão de outra, né? Sempre estar tanto com a mente como o coração ligados em um só propósito. Sabe, no nosso tempo, tanta gente meio que perdida nessas religiões, né, em tantas denominações cristãs, né, pastor? Até mesmo dentro das igrejas adventistas, tanta gente acostumada a vir nos templos, mas se sentindo morta, olham para o pastor e sentem que é culpa de fulano, cicrano. A gente tende a dizer que é um pregador ruim. Sempre o problema da nossa espiritualidade é lançado, é jogado nas costas de outra pessoa, né? Projetado, assim como a mulher e Adão. Mas quando a gente enxerga aqui o que Cristo diz, né, sobre a verdadeira adoração, a gente percebe que Cristo ele não associa nenhuma instituição. Ele traz para o sujeito, ele olha para a mulher samaritana e diz simplesmente as duas características de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador ele não está preocupado com o que está acontecendo fora dele, ele está preocupado com o que está acontecendo dentro dele. E eu penso que quando a gente realmente conhece o Evangelho e tem uma experiência com o divino, quando a gente clama pelo Espírito e a transformação vem dele, pastor, esses dois elementos eles se tornam indissociáveis. A verdadeira adoração, conforme o autor da lição traz aqui, ela só é possível com base num coração que nasceu de novo. Isso é uma coisa muito importante. A espiritualidade, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, ela não é um artifício humano. Não é agora você aprender como louva direito, não é você guardando o sábado, se você não se quebrantar diariamente para pedir a Deus que Ele coloque o espírito de adoração, você de fato nunca conseguirá fazer tal proeza. Por isso que aquela mulher, depois que compreendeu aquilo, ela saiu a pregar o Evangelho. Possamos no dia de hoje e em todos os dias de nossa vida buscar sempre uma adoração autêntica e verdadeira ao nosso Deus maravilhoso. Um forte abraço para você e até o próximo podcast.